indeterminado o prazo de validade do laudo atestando deficiência permanente ou transtorno do espectro autista. A proposta ainda vai passar por análise no Senado. Pois aí, essa proposta altera tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, quanto a lei que institui a Política Nacional de Proteção de Direitos da Pessoa, CONTEA. Para ampliar o entendimento, a gente conversa agora com o procurador jurídico Gilvan Florencio. Muito bom dia, procurador, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Cidade, principalmente num assunto tão importante. Procurador, primeiro para que a gente possa entender o que significa esse laudo com validade definitiva. Esse laudo, o objetivo é trazer para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, principalmente na questão do transtorno do espectro autista, a dignidade. Ele é a condição para que ele possa, junto aos órgãos públicos e também às questões privadas, ele ter um acesso diferenciado. Hoje, geralmente, ele tem que estar anualmente procurando, não é, um especialista da área para estar renovando. Com esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai ter o prazo indeterminado. No caso, a gente vê como óbvio, já que o espectro autista é um transtorno definitivo. Então, não tem porquê, anualmente, ele está procurando a rede pública para estar renovando esse laudo. Esse é um procedimento que vai ter menos burocracia, vai ser melhor para o Estado, para o governo e principalmente para as famílias que terão menos custo para estar procurando, gastando para estar renovando esse laudo. Bom, como era antes desse projeto ser aprovado na Câmara, né? Existiam, por exemplo, limitações? Qual era a validade desse laudo? O laudo, ele geralmente teria que ir anualmente a pessoa com espectro autista procurar a rede pública ou privada. Poderia ser um médico público ou privado, um neuropediatra ou um psicólogo, meio psiquiatra, para atestar. E agora, com a lei, ele, que se for menor de 18 anos, certo? Que possa ter uma reversível, se for uma questão reversível até 18 anos, ele só procurará uma vez. Mas a lei é bem clara, se for no questão do transtorno do espectro autista, será definitivo. Ou seja, ele não precisará mais, por exemplo, para requerer o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Como o próprio nome já fala, ele não é definitivo, esse benefício. Então, ele com esse laudo, ele não vai precisar estar renovando. E assim não tem uma descontinuidade no seu tratamento. O laudo definitivo, ele já chegou a ser dado às pessoas com TEA, ou isso não chegou a acontecer ainda, mas por causa agora das tramitações na Câmara e também no Senado, pode ser que esse projeto seja aprovado, né, e passe a se tornar de fato definitivo? Olha, tem alguns estados que estão na vanguarda e algumas cidades que já aprovaram, como é o caso do estado do Piauí, algumas cidades como Joinville. Agora, como nós sabemos, ele só vigora dentro do estado. Se é uma lei estadual, só vigora no estado. É importante essa lei a nível federal, que está sendo discutido na Câmara, provavelmente vai ser aprovado no Senado, porque já teve projetos semelhantes que já foi discutido e aprovado, e consequentemente ser sancionado pelo presidente da República, porque vai estar numa abrangência federal, numa abrangência nacional. Então, trará benefícios não só para a pessoa com transtorno do espectro autista, como outras doenças também, como no caso de cegueira, da questão motora que não seja reversível, a questão até de outras doenças mais severas, não é? Então, isso aí vai beneficiar. Como eu já tinha dito, é aquela questão do ganha-ganha. Ganha o Estado, ganha o governo e ganha o paciente, a pessoa que tem essa CID, não é? Que
que seja irreversível. Claro que isso será caracterizado por um médico especialista que coloque a CID, coloque as condições e poderíamos dizer que ele só precisará ficar fazendo a comprovação de vida. Não é? A condicionante é essa, que faça só a comprovação de vida para ficar recebendo o benefício ou tendo acessos à rede pública e à rede privada, como o mês de passagem, como acesso a lazer, todo aquele que a lei de deficiência da pessoa com deficiência concede os benefícios dessa lei. Bom, e agora, né, a lei foi aprovada na Câmara, quais são os próximos passos, né? Já há uma previsão, por exemplo, para que ela passe a vigorar? Olha, para passar a vigorar, ela deverá ser enviada agora ao Senado. O Senado, como já disse, eu não vejo nenhuma óbice para ser aprovado, porque já teve projetos semelhantes no Senado. Então, sendo aprovado no Senado, vai imediatamente para ser sancionado pelo presidente da República, e aí sim vai dar efetivamente a essa lei, vai dar efetiva condição para que todos que tenham a deficiência irreversível possam ser beneficiados. Muito bem, a gente torce aí realmente assim para que, Gilvan, seja algo imediato, né, o mais rápido possível, que a gente sabe, como você mesmo destacou aqui nesse bate-papo, da importância disso, né, para acesso a benefícios e os cuidados necessários que essas pessoas precisam. E a gente está aqui na torcida e agradecemos desde já a sua participação aí com a gente, esclarecendo um pouco sobre isso. Eu que agradeço e fico à disposição para discutirmos esses assuntos que é de interesse não só da pessoa com deficiência, principalmente da pessoa com espectro autista, já que hoje no nosso país nós temos mais de 2 milhões, não é, de pessoas com espectro autista. Então essa lei com certeza virá trazer grandes benefícios para a sociedade brasileira. Muito bem, tá aí, a gente conversou com o Gilvan Florencio, procurador jurídico, falando sobre essa nova possibilidade, né, Rodrigo, de agora os laudos para o autismo e deficiência permanente não terem uma validade, né, eles serem permanentes praticamente, né? Facilita a vida, né, porque de tempos em tempos esse laudo precisaria ser validado, e a gente sabe que o autismo ele é irreversível, né? Você tem como fazer aí um tratamento para minimizar o sofrimento, entre aspas, digamos assim,